Olá pessoal, você já conhece o Datadog? É uma solução para fazer monitoração de infraestrutura, sistemas, logs e métricas de qualquer aplicação, seja na nuvem, seja localmente, seja em qualquer infraestrutura. Então, bora pôr a mão na massa, acessando o site datadoghp.com. E ao abrir o site, nós temos um resumo do que significa solução de monitoração. Nós temos as principais empresas que consomem o Datadog. Nós temos alguns dashboards aí que exemplificam como funciona a monitoração. E um panorama da equipe que trabalha no Datadog. E os principais links. Bom, o que nos interessa aqui então é criar uma conta. Esta conta será trial, terá validade de 14 dias. Após os 14 dias ela será bloqueada. É o suficiente para o nosso teste. Então, a gente vai selecionar a região do Data Center, nosso e-mail, nosso nome e um telefone para contato. Após o cadastro, a gente vai receber um token em nosso e-mail, onde a gente vai complementar o cadastro, fazer a validação. E esta é a primeira tela do Datadog após o cadastro. E o Datadog nos oferece uma infinidade de agentes, podendo instalar dentro do Windows, do Linux, do Docker e até mesmo dentro do AWS Lambda. Enquanto a gente não colocar um agente para rodar, a gente não consegue entrar dentro do Datadog. O que a gente pode fazer? A gente vai enganar o Datadog. Vamos instalar um agente rodando em nosso próprio Windows. E um ponto importante, o Datadog vai te dar uma chave. Essa chave ela é única e a gente vai utilizar ela para fazer os exercícios. E eu abri o instalador no Windows, Next, 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 e vai surgir uma tela onde a gente vai colocar a chave, aquela chave que a gente recebeu lá atrás. E ao finalizar a instalação, o agente ele vai abrir no browser, com todas as informações do agente do Datadog instalado no Windows. E agora voltando para o site do Datadog, vamos fazer o login, informando o e-mail e senha de cadastro. E agora sim a gente chegou à tela principal do Datadog. Ainda na tela principal, a gente consegue consultar algumas das stacks, tá? Que a gente pode trabalhar, seja Node, PHP, .NET, trabalhar dentro da AWS, Azure, Google e o Java. E o mais principal desse vídeo é a geração de logs, onde vai ser o nosso parquinho de diversão, onde a gente pode acionar a linha do tempo. E aí eu já tenho uma demonstração de alguns logs que eu produzi ao fazer esse vídeo tutorial, onde eu consigo fazer o detalhamento das informações, eu consigo olhar o que eu estou mandando de headers numa API de exemplo que eu vou apresentar mais para frente. Tem bastante informação rica aí para a gente conseguir gerar métricas, gerar gráficos. Nós temos também a visão de dashboard, onde eu tenho informações de latência da aplicação. Eu tenho uma geolocalização, onde as pessoas estão acessando minhas aplicações, seja no Brasil, no mundo inteiro. Logo abaixo eu tenho um quadro de status e ao lado direito o consumo de memória RAM da minha aplicação. Nós também podemos implementar a geolocalização em nossa aplicação, onde eu consigo ter métricas do país que está acessando, seja o estado brasileiro ou qualquer país do mundo. Bom, e agora a gente vai acessar o código-fonte da nossa API, github.com/leobreda. Acessando repositórios, vamos encontrar aí um projeto chamado Datadog Hello World. Ele que vai ser a nossa base aqui de material de apoio e aprendizado. Entrando dentro da API de exemplo, nós temos um projeto aí desenvolvido em .NET Core. E acessando o README do repositório, nós temos as instruções, dando um breve resumo do que se trata a API. Como é que eu salvo aquele token que o Datadog me deu no momento do cadastro. Informações de como eu faço a depuração da API dentro do Visual Studio. E o carregamento do Swagger. E agora, bora fazer um git clone do nosso repositório de exemplo. Para isso eu vou abrir o Git Bash. Espero que você já tenha instalado aí o Git Bash no seu computador. Git clone e o endereço do nosso repositório. Um ponto importante. Eu fiz o clone desse repositório dentro de uma pasta chamada dev na unidade C2 pontos. E agora nós conseguimos abaixar a aplicação para a nossa máquina. A primeira coisa que a gente vai fazer, lembra daquela chave que o Datadog nos deu no momento do cadastro? E a gente salva agora essa chave nas variáveis de ambiente,
dando um export, o nome dela é DD, API Key, e o valor que a gente recebeu lá no cadastro da Datadog. E agora chegou o momento de abrirmos o projeto da API no Visual Studio, dentro da pasta minha API.sln. Eu abri o Visual Studio. É importante eu passar um resumo agora do código-fonte para vocês poderem entender o contexto da API. Dentro da classe Program, nós temos o método main, que é o primeiro método a ser executado, e já deparamos aí com algumas linhas comentadas, tá, no código-fonte. Estas linhas comentadas são nada mais do que exercícios futuros no decorrer desse vídeo, tá? Então não se preocupe em ver essas linhas comentadas. E agora nós vamos ver a classe Produtos Controller, que é a nossa controller da API. Então eu criei alguns métodos aí que faz o get de informações. Nós temos o método put para fazer a atualização das informações, método post para inserir as informações na base e um delete para excluir a informação da base. E agora abrindo a classe requestLogMiddleware, o que vamos fazer é capturar todas as requisições e mandar para o Datadog. Lembra daquela variável de ambiente que a gente cadastrou do Datadog? Olha aí onde ela apareceu. E aqui, nesse exemplo de código, a gente está criando uma métrica chamada API.latência, mandando todas as informações para o Datadog. E agora, abrindo a classe ProdutoLog, onde ela é responsável por coletar todas as informações pertinentes ao que fazemos dentro da API, nos métodos GET, POST, PUT e DELETE, cada um com seu respectivo layout de log. E para concretizar a gravação desses logs dentro do Datadog, a gente faz uma nova requisição para a API do Datadog. Novamente, algumas linhas comentadas no código que a gente vai fazer algumas melhorias do decorrer desse vídeo. E agora chegou a parte mais legal, que é executar a API. Só tem um ponto aqui, a API ela acabou carregando no CMD do Windows na tela preta e não é o que a gente esperava, tá? Vamos carregar essa API para ela renderizar no navegador e abrir dentro do Swagger. Se caso acontecesse o mesmo com você, abrir a tela preta, dá uma olhada no README-MD que eu explico como que a gente abre a depuração do Swagger via Visual Studio. Com o Swagger aberto, a gente já consegue ver todos os nossos endpoints da API. Então se a gente quiser fazer um teste agora com GET, basta clicar no botão executar e ele já aparece dois produtos aí cadastrados para mim, tá? Método POST, eu vou fazer o cadastro de um novo produto, então vou formar um ID novo. Colocar aqui biscoito recheado. Vou trocar o nome aqui para chocolate. E definir um preço aqui do meu produto. Vou executar. Fiz o cadastro do produto. Então, se eu for dar o método get, é de se esperar que esse produto novo ele tenha o ID 3. Pronto, é o que apareceu aí, chocolate. E agora vou buscar um determinado produto específico pelo ID e ele só vai retornar aquele único produto e não mais a relação de produtos. Método put. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar as informações de determinado produto. 3 aqui, por exemplo, o chocolate. Eu vou mudar o nome dele e vou fazer alteração de preço. Opa, vou colocar um ponto. Eu vou mandar executar. E eu consegui fazer a alteração das informações desse produto. Se eu for lá no método get, para listar o produto, de chocolate alpino, agora ele tem outro nome. Chocolate aerado, com novo preço. E agora eu vou fazer a deleção desse produto. Passando o seu ID específico. E aí eu obtive um sucesso na eleição do produto. Agora eu vou consultar lá novamente no método get
e aquele produto 3 ele vai sumir da lista. Pronto, agora só tem o 1 e o 2. Então é isso, a nossa API se resume a essas principais funcionalidades. Agora eu vou fazer um teste. O que acontece se eu altero o registro de algo que já foi excluído? Eita, olha o erro que apareceu aqui. Ou então, consultar um produto por um ID que ainda não existe. Ou tentar cadastrar um produto que já foi cadastrado. Então é agora que o Datadog vai entrar em ação. Acessando o menu Logs, nós já temos uma demonstração de algumas rastreabilidades que a gente fez. Podendo observar, tem alguns eventos do GET, DELETE, PUT. E ao clicar na última linha, nós conseguimos detalhar o método GET. Nessa penúltima linha, mesma coisa. Nessa antepenúltima, nós temos o evento POST, onde a gente cadastrou o chocolate com ID 3, status code 201 sucesso. E nesse GET, mostrando o retorno do chocolate do código 3. Outro GET, fazemos apenas o detalhamento do produto 3. Método Elite, evidenciando a exclusão do produto 3. E no método GET novamente, o produto 3 sumiu. E agora observe, a gente no momento que foi detalhar o produto 9999, recebemos um erro aí de status code 404. E no momento que tentamos inserir um produto com um código já existente, nós conseguimos logar a mensagem de erro aqui, declarada aqui no objeto exception. E agora a gente vai fazer uma filtragem desses logs aí, onde eu vou querer buscar pelo método get, dentro do bloco headers, e aí eu filtro somente todos os logs associados ao método get. Se eu quiser buscar por tudo que é put, headers.method, put, e aí eu tenho somente aquele log pertinente ao método put. A mesma coisa com o delete, headers.method, delete. E aí mostra somente o log associado ao método delete. Limpando o filtro, ele retorna a mostrar todos os logs da aplicação. E agora nós vamos brincar um pouco com essas APIs utilizando o Insomnia, que já preparei alguns cenários aqui de teste, de exemplos. Basta importar esse arquivo que vem junto, insomnia.json, e assim que importar, vai surgir todos os cenários que vamos utilizar ao decorrer desse vídeo. Voltando lá para o Visual Studio, vamos dar um Start novamente na API, e vamos fazer a primeira requisição aqui no Insomnia. O primeiro exemplo aqui, vou querer listar todos os produtos, e já fazendo uma demonstração aqui um pouco do nosso código. Bom, o que está fazendo esse método aí, produtos log, tá? Ele já está capturando algumas informações do headers, como o client ID, correlation ID. Essas informações aí, ela está localizada lá dentro do Insomnia, tá? Na aba headers. Vamos dar uma olhada lá? Aí, ó, client ID, latitude, longitude. Isso daí eu explico logo mais tardar. Então, se tiver informação, eu aproveito e já coloco, tá? Era algo que eu gostaria de falar um pouquinho mais pra frente. Mas como já está carregando aqui latitude e longitude, acho que é bom já mostrar uns exemplos. Deixa eu detalhar um pouco esse objeto list aqui para vocês entenderem, ó. Ó, já carregou as informações da memória relacionadas aos produtos. E agora, antes de eu retornar esses dados na API, eu vou aproveitar esse objeto e vou utilizar para construir o log. Agora nesse método get da biblioteca produto log, na propriedade response eu declaro o objeto contendo a lista de produtos e no status code pertinente àquela ação. Mais linhas comentadas aqui, logo mais já explico. Como vocês podem ver, o método produziu um log no formato JSON.
Vamos abrir o site jasonlint.com. Vou colar o JSON aqui para a gente conseguir fazer uma leitura mais fácil. Então nós temos informações do headers e do response da API. Olhando os headers, client ID, correlation, latitude, longitude e o response, que é exatamente a resposta que a gente vai ter no retorno da API. E para onde a gente está enviando essas informações? Uma API lá do Datadog. Mais um comentário aí que a gente precisa dar uma revisão. E agora o que eu quero demonstrar aí nesse to-do remover result while exception? A gente não precisa de um status de retorno. Simplesmente eu quero enviar e não quero me preocupar com o retorno. Mas aí eu coloquei um exemplo da forma que as tasks trabalham no .NET Core. Caso eu pegue uma exceção, eu consiga corrigir a tempo antes de subir esse código para a produção. Mas se eu ver que está tudo ok, não retornou nenhuma exceção, eu posso remover esse código aí, tá? Deixo apenas o método client.postAsync. Então vamos remover esse código, que a gente não precisa mais. E é isso. Outro ponto importante de remover esse trecho de código é que a API também ela responde mais rápido. Ela não fica com aquele tempo preso esperando uma resposta. Enfim, recompilando a API, eu vou até o Insomnia, vou fazer uma requisição para ver se a API responder com sucesso, ok. Vou agora colocar um breakpoint em todos os métodos, no get, no put, no post, no delete, e vou chamar novamente a API. E aqui dentro do método inicializar, vamos ver o que vem de informação dentro do request headers. Olha só, tem o accept, host, user agent, method, correlation ID, client ID, latitude e longitude. E conferindo agora todos os headers da requisição lá do Insomnia. Agora dentro do método construtor produto log, valido o payload, que deve conter um dicionário de headers, com as mesmas informações lá do Insomnia. Mais um comando comentado, é um conteúdo que irei apresentar logo. E agora voltando para o método getProduto, vamos validar o que a API irá retornar. E ao mesmo tempo, encaminhamos esse retorno para o método logget. E aqui, o dicionário do payload, recebendo o retorno da API nas propriedades response e o status code de requisição. Já dentro do método log, novamente novos códigos comentados e log pronto para ser encaminhado ao Datadog no formato JSON. Bom, aqui no JSONLint fica mais legível a leitura do log no formato JSON, client ID, correlation ID e o response da API contendo os dois produtos. E agora, bora enviar esse JSON para o Datadog. Na página de logs, vamos procurar para o log que acabamos de criar. E aqui, todos os dados criados pelo payload. Especificamente no headers, nós temos o client ID, correlation ID, latitude, longitude, method e o response contém os dados de retorno, que é exatamente os mesmos dados do log no jasonlint.com. Eu vou tirar esse breakpoint aqui para não travar mais por aqui nas próximas vezes. E vou alterar o client ID para vermos o que vai ser gravado no Datadog. E aí, estamos vendo o client ID que foi alterado. E agora vamos filtrar buscando somente esse client ID para encontrarmos todas as requisições pertencentes a ele. Headers.clientID, dois pontos. E aí só aparece a requisição que acabamos de realizar. Buscando por todos os client IDs, headers.clientID, dois pontos, asterisco. O asterisco é um caractere coringa, representa qualquer valor. Então, busca por todos os logs que tenham client ID independente do seu valor.
E agora eu vou buscar por um correlation ID específico, @headers.correlationID, dois pontos, vou colar o valor, pronto. E agora temos exatamente o log desse correlation ID. E agora vamos buscar por um produto específico no Insomnia. Nesse caso queremos detalhar o produto com ID2. E acessando o método getProduto, chamamos o método findAsync, que por sua vez fazemos um tratamento de erro para evitar um produto não encontrado, retornando status code not found. E assim reaproveitamos o objeto de retorno e encaminhamos para o método logGet. E aqui no método get da classe log, armazenamos o ID buscando lá no Insomnia, na chave request, o objeto produto da chave response e o status code na chave status code. E no final, chamamos o método log para fazer o registro do log no Datadog. No Datadog, já temos um log com um novo layout específico para o método get, que retorna o produto pertencente ao ID2, informando na propriedade request do log. E no response, contendo somente o produto do ID2, diferente dos logs anteriores, que mostrava a lista de todos os produtos. E se quisermos localizar o log associado à busca que fizemos no Insomnia, basta informarmos na busca @request2.2. E assim temos a filtragem dos logs, retornando somente neste evento. Agora vamos fazer um insert de um novo produto, chamando o método post, que invoca o método postProduto, que por sua vez chama o método add, do Entity Framework, gravando um produto 4, manteiga, que ainda não aparece aqui, pois precisamos dar o comando save changes. Novamente, agora, ao consultar a lista de produtos, agora sim temos o produto 4, manteiga. E no método post da classe log, gravamos o produto criado na chave request, mais o status code de sucesso. Temos também o tratamento de exceção, que por sua vez gera uma chave exception, onde será apresentado mais para frente nesse vídeo. E novamente, o método log, que irá coletar todas as informações da requisição post feita no Insomnia e mandá-las para o Datadog. Vamos dar uma olhada no JSON para ver como ficou? Bom, é isso. Um JSON bem enxuto, contendo na propriedade request os dados do produto inserido. E agora voltando ao Insomnia, chamando o get para listar todos os produtos. Manteiga aparecendo no item 4. E já vamos mudar os dados do produto 3, que é o chocolate belga. Eu vou invocar o método put, trocando o nome do chocolate belga para chocolate eirado. E lá no Visual Studio, método put produto. Já temos aqui também um tratamento de erro para evitar alteração indevida. Por exemplo, estou alterando o produto 2, mas passando os dados do produto 3 e não é isso que a gente quer. E um ponto interessante aqui a respeito de log. Antes de eu alterar os dados do produto, eu salvo esses dados antes em uma variável, que é o chocolate belga, gravo depois, chamando no método saveChanges. Olha só, aqui já encontramos um bug, eu deixei de propósito, tá? Não vou corrigir e deixarei isso como desafio a você que está vendo esse vídeo. E vou ser bem sincero, tá? O bug é um dos itens mais ricos que um log pode ter. Eu vou explicar com um pouco mais de detalhes mais para frente. Dentro do método put da classe log, o produto antes e o produto depois. Olha só, perceberam o bug? O antes e depois com os mesmos dados deveria ser diferente, né? Gravar as informações antes de alterar e depois de alterar, porque esse é o objetivo do log numa aplicação. Bom, vamos olhar para o JSON para ver como é que está de informação. Olha aí o bug, o produto repetido. Finalizando aqui, vendo o log para o Datadog, agora vamos pesquisar por esses eventos que realizamos lá no Insomnia. Filtrando apenas o método put, @headers.method, put, temos o log da alteração realizada.
E olha lá quem apareceu novamente. O bug. A informação deveria estar diferente aqui, né? Bom, vou aproveitar esse log, clicando em status code, eu posso aproveitar e filtrar diretamente por essa propriedade. Ah, isso serve com qualquer propriedade do log, tá? Arroba status code 2.202 e eu tenho somente os logs contendo status code 202. E agora, limpando o filtro, vou detalhar um outro log buscando pelo status code 200. E assim, retornando somente os logs com o status code 200. Vou filtrar agora pelo Client ID, aproveitando também o Client ID desse log. E assim, retornando somente os logs relacionados a esse Client ID. Enfim, agora vamos deletar o produto com ID número 4. E no método deleteProduto, primeiro validamos se o produto existe. Chamamos o método remove, depois o save changes. Lembrando aqui que salvamos na variável produto o produto que foi apagado, pois é ele que a gente vai gravar no log. Então, chamando o método delete da classe log, passando o objeto produto, mais um status code de sucesso, temos também uma coleta de exception e chamamos mais uma vez o método log, salvando também no datalog. Vamos dar uma olhada então como fica o JSON lá no site jasonlint.com. Olha aqui, ó. Temos então o método delete e no request o produto que foi deletado em Insomnia. Olhando no Datadog e detalhando o log, temos o mesmo conteúdo do JSON gerado na aplicação, contendo o produto excluído e o status code de sucesso. E já aproveitando aqui ó, esse log, vamos buscar por todos os logs contendo no método delete. E aqui, ó, retornando o mesmo log que acabamos de ver. Agora, vamos falar um pouquinho de rotulagem de log. E a principal delas é o status, podendo ser um error, warning ou info. Sendo interessante, podemos classificar nossos logs nesses três status e assim podemos gerar métricas de monitoração. Vamos lá no Insomnia e tentar recadastrar o mesmo produto do ID3. No Visual Studio, ver como o tratamento de erros irá atuar. Nesse caso aqui, gerou uma exceção, onde o método post da classe log encaminhando a exception, mais um status code do tipo 500 internal server error. E com isso, na propriedade exception, passamos o conteúdo da exception. Temos um método chamado getException, capaz de criar um dictionary e retornar somente o message e o stack trace da exception, que por sua vez grava na propriedade exception do dicionário do payload. Mais uma vez, chamando o método log, geramos um JSON. Vamos dar uma olhada no seu conteúdo lá no site de jasonlint.com. E agora, a criação de um novo objeto exception no JSON, contendo o message e o stack trace gerado na aplicação. Voltando para o Datadog e detalhando logs que acabamos de gerar, conseguimos visualizar os detalhes do erro, suficiente para depurar qualquer erro na aplicação. Ó, já reaproveitando o status code aqui, vamos filtrar por todos os status code 500. Enfim, o rótulo de status continua gerando esse erro como info, e por que não transformar esse erro num status de erro? Vamos lá para o Visual Studio. Lembra daquelas linhas comentadas? É aqui que queremos atuar com a rotulagem dos logs dentro do método log. Vamos comentar essa linha com a propriedade status e que chama o método status. Bom, o que faz esse método status? É com ele que a gente vai encaminhar para o Datadog as palavras error, warning e info, baseadas no status code gerado nos logs. Fica a seu critério classificar o que é erro, warning e info.
Nesse exercício, procurei pegar carona no status code para ser o nosso direcionador. Mas você pode criar sua lógica à vontade. Voltando para o método post, quando ocorre exception, estamos utilizando o status code internal server error, que por sua vez o método status irá retornar a palavra error. E só para reforçar, tá? Esse método que eu criei, ele me atende bem, mas você pode modificar, você pode colocar outros status codes, igual está mostrando aqui na tela, ou criando a sua própria lógica para rotular o log. E validando as palavras, que confere exatamente o que aparece de rótulos aqui no Datadog. E assim, usando a propriedade status no payload para gravar o que o método status retorna. Já aproveitando o comentário aqui em cima, vamos acessar o site do Datadog para conferir outros rótulos que a gente pode utilizar. Aqui nós temos host, device, source, service, environment, version. Vou tentar resumir a finalidade de cada um nesse vídeo nos próximos minutos, tá? Essas variáveis irão numa propriedade chamada ddtags, é uma palavra reservada no Datadog para identificar esses rótulos. Bora compilar novamente a API e testar esses status. Vou chamar o método get, o método post, vou tirar esse breakpoint e já pular para o método log. Vou colocar um breakpoint aqui nessa linha do status e aqui já capturando o status info. Só para validar, esse switch case aqui caiu no default porque o status code dessa requisição foi do tipo 200 create. E agora eu vou tentar fazer o mesmo post para vermos o que acontece com esse status. E aqui já temos a primeira alteração. Esse status code da requisição foi um erro 500, internal server error, que por sua vez irá retornar a string error, gravando error na propriedade status. Olha como ficou interessante o log no Datadog. Ele até ganhou uma cor vermelha, sinal de que tem algo de errado na aplicação. Detalhando o log, temos aqui a exception, message, stack trace, os dados de entrada, o status error. E do lado esquerdo já temos uma recontagem dos rótulos de status. Aqui já está aparecendo um erro. E se eu desmarcar os demais status, eu consigo filtrar os logs que são apenas marcados com erro. O interessante é que ele até faz uma expressão booleana aqui na busca do tipo todos os status menos warning ou info. E se eu clicar nesse chip vermelho, ele limpa o filtro e retorna todos os logs novamente. Posso buscar manualmente, formando aqui status, error. Reparou que aqui não tem um arroba na pesquisa? É que status é uma palavra reservada do Datadog e por isso não usa arroba. E arroba só é utilizada quando eu quero buscar alguma informação dentro dos logs. Vou voltar no Insônia e tentar refazer o post para gerar mais erro. Eu já deixei aqui embaixo alguns requests que geram o status warning erro para acelerar um pouco a nossa didática aqui, tá? Aqui nós já temos um produto 9999 que não existe. Um post querendo inserir um produto que já existe. E no Datadog já temos uma contagem correta dos status erro e warning. E filtrando manualmente por warning, obtenho logo associado a esse warning. E agora na linha do tempo, eu consigo visualizar a paleta de cores de status, seja info, warning ou erro. Eu posso selecionar esse período arrastando o mouse e filtrar de acordo com a minha necessidade, tá? Voltando ao Visual Studio, vamos ativar a propriedade ddtags, que encaminha ao Datadog o environment,
o host, o source e o service. Veremos a diferença agora de cada um deles. Vou testar novamente o get, com o breakpoint aqui na linha de baixo. Vamos dar uma olhada no conteúdo do JSON, lá no site JSONint.com. E aqui, surgindo a propriedade de tags, com environment, host, source e o service. Voltando para o Insomnia, vamos fazer mais algumas requisições e ver como esse tagamento se comporta no Datadog. Vou aproveitar aqui e fazer uma pequena alteração nos valores dessas tags aqui. Vou trocar o service para bebidas, ou melhor, doceria. Vou trocar o nome do servidor, que é esse host. Environment, que é o nosso ambiente de homologação. Ok. Vou fazer mais uma requisição. Vou alterar o service para bebidas. O nome do servidor. E o environment para desenvolvimento. Ok? E agora, voltando para o Datadog, existem essas duas colunas centrais, host e service, que agora passa a marcar cada log criado. Eu vou aumentar um pouco essa linha do tempo para vocês verem como eram os logs anteriores que não foram tagueados. E olha só, eles ficam com host e service em branco. Vamos aproveitar e abrir esse log aqui contendo uma exception. Vamos tentar transformar essa propriedade em uma variável. Para isso, nesse menu, seleciono a opção Create Facet. Em Display Name, vamos colocar apenas o nome Exception. Legal. E agora aqui do lado esquerdo, vamos visualizar o que a gente pode já filtrar. Isso nos possibilita tabular todos os logs e poder filtrar de uma maneira mais fácil. E a exception agora aparece para a gente poder filtrar por todas as mensagens e erro que a aplicação nos fornece. Se surgir uma exception nova, ela vai aparecer aqui. Vou aproveitar que estou nessa tela e vou habilitar também essas outras variáveis. Source, host, service. E agora temos um formulário de busca com todas as informações associadas a essas variáveis. Pode ser que elas não apareçam no primeiro momento, às vezes a gente precisa atualizar a página para poder aparecer, tá? Apareceu aqui em branco, mas dando F5 aqui no navegador, ela aparece. E aqui já conseguimos filtrar por qualquer das exceptions. Apareciam duas mensagens aqui de exceção. Posso vir aqui, nessa engrenagem, e pedir para acrescentar a coluna de exception na tabela de resultados. Posso vir aqui, pedir para acrescentar a coluna de status. Posso ordenar os resultados pelo status, por exception, por service, etc. Bom, finalizamos por aqui a parte de logs. E agora vamos mostrar a partir do próximo assunto, que é a criação de dashboards. Mas, enfim, o que é um dashboard? É basicamente uma tela com indicadores, onde eu posso renderizar gráficos a partir das informações presentes em cada log gerado. Nesse exemplo de dashboard, eu provisionei um gráfico para mostrar a latência da API. É uma tabela com a relação de status embaixo, e do lado direito o consumo médio de memória RAM da API e a origem ou geolocalização dos usuários que estão consumindo essa API. Voltando lá para o Visual Studio, vamos até a classe Program, navegar para a classe RequestLogin Middleware e entender o que esse método invoke irá fazer. Basicamente, ele tem um contador do tipo stopwatch, que irá medir o tempo que cada requisição irá consumir. Temos o next para processar o request, o response da API e demais middlewares que a API poderá ter. Feito isso, o objeto stopwatch irá parar de contar o tempo. Em seguida, criamos um novo dictionary
que a gente vai trabalhar com essas informações com algumas variáveis importantes para a gente conseguir filtrar lá no dashboard e fazendo uma requisição ao Datadog, encaminhando essas informações. Voltando aqui para cima, temos uma propriedade latência na linha 32, que fará a contagem do tempo, a latência, a coleta de IP e o client ID. Voltando aqui na linha 48, a métrica e latência. Na linha 49, uma variável chamada points, passando o timestamp e o tempo de latência. Esse timestamp é importante enviarmos, pois ele irá plotar no gráfico de linha exatamente a data e hora daquela requisição. Agora, e essa parte de tags aqui, o que ela vai fazer? São informações livres que a gente pode colocar e irá servir como filtragem de informações que eu vou mostrar logo à frente. Esse tutorial, eu defini o PEST como sendo a URL consumida, o status code que já discutimos anteriormente. Aqui aparece o IP do cliente e o método get, post, put, delete. E o client ID, caso seja de seu interesse filtrar o usuário no dashboard. Vamos ver então como essas métricas estão chegando lá no Datadog. Aqui já coloquei um breakpoint para entendermos o que está gerando de informação. Um ponto importante. Após passarmos pelo stopwatch, o tempo será contado. Então, quanto mais tempo demoramos aqui fazendo o debug, maior será o tempo a ser enviado lá para o Datadog. Aí causa uma impressão de que a API está demorando. E não é bem isso, tá? Vou parar de contar a requisição e aqui começa a montagem do dictionary. Abrindo o inspetor do Visual Studio, temos os dados montados no Dictionary, que serão utilizados nesse HTTP Client, aqui na linha 39. E esse objeto payload, passando os dados criados pelo Dictionary, chamando a API do Datadog. Vamos dar uma olhada aqui no jasonlint.com, o que a gente está enviando lá para o Datadog. Aqui já temos um JSON bem diferente dos logs, basicamente é só dados de métrica, não há log algum de aplicação. Temos o nome da métrica, que a gente criou lá no Visual Studio. Lembrando que você pode colocar infinitas métricas na sua aplicação, tá? Mas para esse cenário eu procurei colocar o máximo de informação possível em uma única métrica. Em points temos dois valores. Primeiro o timestamp, que registra o tempo daquela informação, e o segundo valor é o tempo da requisição. No nosso caso, a latência. O type é o tipo de gráfico para ser utilizado, porém não tem muita utilidade para nosso cenário, pois a gente vai utilizar para qualquer tipo de gráfico. Em tags, o essencial para a gente criar alguns filtros no dashboard. Vamos mandar essas informações então para o Datadog e tá chamando o mesmo middleware aqui. Vamos ver o que aconteceu. PF, dá uma olhada aqui na URL. Preciso swagger JSON aqui. O que está acontecendo, tá? Esse middleware ele capta todos os eventos de requisição do navegador. E esse swagger.json é utilizado para renderizar o HTML do Swagger, que aparece assim logo que compila no Visual Studio. Então é normal que vai aparecer o URL de imagem, CSS, JavaScript ou outros tipos de recurso HTML. Você pode otimizar a chamada desse middleware colocando um controle no request.pf para ignorar aquilo que você não quer medir latência, tá? Bom, eu vou seguir aqui removendo os demais breakpoints e deixar esse middleware rodar sem impedimentos. Agora, dá uma olhada nesse gráfico de latência, especificamente a cor vermelha. Ela representa exatamente o tempo da variável, que faz a contagem de tempo. E ela ficou contando enquanto a gente estava fazendo o debug, o que aumentou esse número de forma expressiva. É exatamente o que eu falei anteriormente. Vamos reduzir o tempo para os últimos 15 minutos. E aqui já temos uma queda na latência. Ainda é um número alto, aproximadamente 17 segundos. Vou lá no Insone fazendo umas requisições para ver como esse dashboard se comporta.
E agora olha só, a curva de latência, como o tempo despencou. Eu vou reduzir o tempo aqui para os últimos 5 minutos. E agora temos um gráfico mais linear dos últimos minutos de medição. Vamos editar esse gráfico e ver o que a gente pode melhorar. Bom, quer saber de uma coisa? Vamos criar um dashboard do zero. Mas é importante entender desde a criação inicial, né? Eu vou mostrar aqui o meu dashboard, não está fazendo muito sentido. Então vamos começar clicando aqui no botão New Dashboard. Vou definir um título aqui. Datadog Hello World. E criar um gráfico do tipo Time Series. Vamos então editar essas informações aqui. É, lembra daquela métrica que a gente criou no Visual Studio? O nome dela era API.latência. E é ela que a gente vai utilizar. Vou substituir aqui o System CPU User por API.latência. Já mostrou aqui em cima uma linha, eu vou salvar. Opa, olha só que legal. Vou reduzir para 15 minutos. E o gráfico ficou um pouco pequeno, mas já deu para ver pelo menos as métricas criadas pela API. Vamos para o Insomnia agora, fazer umas requisições novamente. Melhor, vou colocar o Insomnia para repetir automaticamente essas requisições aqui. Eu acho que é melhor. Bom, reduzindo para 5 minutos. Já começa a aparecer as requisições automáticas do Insomnia. Vamos melhorar o título desse gráfico aqui, aproveitar que já está nessa tela, que não está muito amigável. E aqui na aba Overview, vamos mudar para Basic Anomalies. O que ela faz? Né? Ela vai mostrar áreas do gráfico em picos de latência, seja máximo ou mínimo, o que estiver fora da média, ela vai colocar em vermelho e vai costumar colocar uma cor cinza de fundo para entender que está fugindo da média. Vamos aproveitar o tempo aqui e adicionar algumas variáveis de filtro no dashboard. Vou procurar aqui por status code e aqui já aparece os valores gerados pelas métricas. Vou aumentar para 4 horas, deixar esse gráfico um pouco maior. Vou filtrar para o status code 200 e o gráfico continua da mesma forma. Vou buscar por status code 301. Ixi, nada está acontecendo. Mas eu acho que esquecemos de algo aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sabe o que é? Não adicionamos o filtro no gráfico. Para isso, precisamos dar uma instrução de filtragem para cada gráfico que a gente cria, tá? Nesse caso, status code, cifrão, status code, .value. Apenas status code é o valor da métrica. E o cifrão, status code, .value, é o valor do filtro do dashboard. Pode ficar um pouquinho confuso aqui no início, tá bom? Vou salvar, ver se o gráfico muda. Parece que mudou, deu certo. Vou buscar por status code 201. Ó, o gráfico já atualizou. Agora 404. Novamente o gráfico atualizado. Vou mudar para 301. Não apareceu uma requisição sequer aqui. Vou mudar para 301,201 e 202 para ver o que aparece. Sim, o gráfico já mudou. E agora vou limpar esse filtro. Vou aproveitar e adicionar mais uma variável aqui. Vou adicionar o path. Isso vai possibilitar filtrar pela URL da API. Ainda tem IP, Method e Client ID que a gente pode adicionar no filtro desse dashboard. Aqui em path já aparece todas as URLs que o Midler capturou, até recursos HTML, né? E aqui, olha só a página do Swagger aparecendo. Mas enfim, esses filtros precisamos adicionar nesse gráfico, então vamos lá. Vou adicionar o path.
o IP, o método, o client ID e salvar. Vamos testar o path, que já conseguimos filtrar todas as vezes que solicitamos o produto 3. Agora pelo client ID, pelo método e pelo IP. Esses dois IPs que estão aparecendo são a mesma coisa. A diferença é que o middleware capturou tanto IPv4 quanto IPv6. E agora vamos adicionar uma tabela de status code. Vou até o log para capturar o nome do campo status code, a mesma coisa. E aqui vamos mudar de metrics para logs. E esse campus vamos colocar arroba statuscode, cifrão, statuscode.value. E aqui abaixo vamos considerar o count-off by status e salvar. Vamos validar se essa contagem está correta. Ok, a diferença é por causa do tempo. Agora vamos criar mais um gráfico do tipo geomap. Para isso eu vou no Insônia e fazer algumas requisições de geolocalização. E voltando aqui, selecionamos a opção points. No campo latitude, informamos @headers.latitude e não deu certo, não está aparecendo. Aparece header method menos header latitude. Qual que será que é o problema aqui? Vamos dar uma olhada. Sempre que utilizamos algumas propriedades de log nas métricas, a gente precisa transformar em variável. Para isso, vou até o log qualquer, de latitude, vou até a opção create measure. Vamos dar o nome, vamos manter o nome, @headers.latitude e fazer a mesma coisa com longitude. E agora voltando aqui, aparece tanto latitude quanto longitude nas métricas. Vou salvar esse gráfico aqui e já temos uma boa quantidade de requisição. E para lembrar como esses dados estão chegando no Datadog, a latitude e longitude eu estou passando pelo header. Você pode implementar a sua melhor lógica para captura de localização, tá? Não precisa ser necessariamente no header, tá? É apenas para fins didáticos. Dando zoom no Brasil, temos requisições feitas em São Paulo, Paraná, Minas Gerais. E agora, para finalizar esse vídeo, vamos visualizar o consumo de memória RAM dessa API. Aqui no Visual Studio, vou descomentar essa linha que chama classe Memory Usage Middleware. Basicamente, é um middleware qualquer. A diferença é que ele coleta o consumo de memória RAM da API. Aqui embaixo, chama o método getMemoryUsage, que por sua vez faz o cálculo de memória RAM consumida. Vou aproveitar e remover essa chamada assíncrona aqui. Isso aqui já abordei anteriormente, mas para efeito de didática, caso você queira ver o response, basta inserir esse código aqui, tá? Não é algo crucial, então vou apagar e deixar apenas o assíncrono dessa task. Essa métrica chamamos de API.memória e o método getMemoryUsage captura o valor de memória de bytes da API encaminhando para o Datadog. Vou debugar novamente a API no Visual Studio. Enquanto sobe a API, vamos adicionar um gráfico do tipo Time Series. Já vamos definir o título para o gráfico. E aqui trocamos logs por metrics, passando API.memória. Vou salvar esse gráfico. Vou voltar no Visual Studio. Deixa eu fazer uma requisição aqui no Insônia. E vamos validar o que é enviado no JSON. O JSON é bem simples. Não tem tag alguma. Contém apenas o timestamp e o valor da memória RAM em bytes. Vou no Insônia, fazer um loop de requisição no get. E validar o gráfico. Aqui já apareceu o consumo de memória RAM. Bem linear, tá? Aproximadamente 100 MB.
E aqui no método inicializar, o último comentário que a gente vai tirar, o random sleep, nada mais do que uma thread sleep randômica, apenas para gerar uma latência aleatória na API. Com isso, temos um gráfico bem distorcido na latência, apenas para fim didático esse método, tá? Então, pessoal, esse vídeo foi para demonstrar um básico de logs e métricas no Datadog. Se você curtiu, dê um joinha e compartilhe. E até a próxima. Valeu!